Ancião, irmão Salvador Bueno, ele prega isso daqui na Igreja do Brás. Se sentiu sozinho na cruz, naquela enorme condenação, esperando o momento da morte e o medo de não ressuscitar. Quando você olha para Jesus Cristo, num olhar clínico de homem, você realmente vê um homem frágil, um homem que sente dor, que sangra, que passa as tristezas, provações, tentações, e você não vê ele como um divino, como um filho de Deus. Eu acho que é isso que o irmão quis passar neste momento, que ele disse que Jesus sentiu medo de não ressuscitar. Ele está olhando para Jesus como um homem, como se fosse eu, como se fosse você, que se morresse, teria medo de ser salvo. Porém, isso está contra a própria doutrina da palavra, nas exegeses ou nas grandes eficácias da mesma. Quando nós traz um assunto da própria Bíblia Sagrada mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Você sabe por que ele venceu o diabo na tentação que Jesus teve? Porque eu não venceria, você não venceria. Ele venceu porque ele é Deus. João fala sobre ele, era o Verbo, estava com Deus e se fez carne. Então ele venceu porque ele é forte. Ele só conseguiu vencer toda aquela tribulação que teve na rua de Jerusalém, sendo espancado, apanhado, traído, crucificado, porque ele é divino. Esse Jesus que nós estamos falando, ele não é um mero homem, um mero Jesus, nós estamos falando de Cristo, o Filho de Deus. Aquele que o anjo Gabriel chegou para Maria e disse: Maria, salve, agraciada, porque dentro do teu ventre vai gerar o Filho de Deus. Então não tem como Jesus ter medo de não ressuscitar, porque ele já tinha pregado sobre isso. Ele já tinha falado que ele ia dar a nós o direito da vida eterna, que ele ia morrer, mas ia ressuscitar após 3 dias. Ele disse para os chefes dos fariseus, dos sacerdotes, que ele derruba aquele templo e constrói dentro de 3 dias. Zombaram dele, falaram: como que você pode edificar um templo como esse de Davi, de Salomão, em 3 dias? Mas ele estava dizendo desse templo aqui, dessa matéria, que ele ia morrer, ia ressuscitar depois da morte, ia pregar para os cativos o cativeiro, aquelas almas diluvianas, aquelas almas que era antes de Jesus. Nós estamos em DC, depois de Cristo, aquelas almas que é AC, antes de Cristo. Então Cristo apareceu para eles, pregou para eles dizendo: eu sou o Messias, que Isaías pregou, que Jeremias pregou, que outros profetas pregaram. Em mim está a graça, que é o favor imerecido. E hoje eu vim trazer a graça para vocês e tirar vocês do pecado e da lei. É isso que Jesus veio fazer. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando o ancião levanta e prega uma palavra dessa, ele está dizendo que Jesus é humano. Sim, ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Mas como homem, ele ainda é divino. Jesus aparece ali no nascimento, depois aos 12 anos de idade, depois aos 30 anos de idade. Se nós falar que Jesus é humano, somente pensamentos humanos, nós vamos falar que Jesus jogou bola. Vamos falar que Jesus empinou pipa, jogou bolinha de gude, que Jesus teve namoradinhas. Vamos falar que Jesus também teve relações. Se nós olhar para Jesus como olhamos para um homem, nós vamos dizer que esse Jesus, ele se tornou o Cristo depois da sua morte e ressurreição.
Então, isso é falta das escrituras, isso é falta das hermenêuticas, falta do próprio estudo da palavra de Deus. Você que chegou até aqui, nos ajude, deixa o joinha nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Se você está gostando desses conteúdos, deixa aqui nos comentários, ajuda muito para nós podermos levar para as pessoas um cristianismo verdadeiro, um cristianismo nato, o evangelho que não é adulterado, é um evangelho purificado, é um evangelho simplificado, não a teoria sistemática, não, é a palavra de Deus. Jesus Cristo é Filho de Deus desde o ventre de Maria. Ele não teve medo de não ressuscitar. Ele sabia que ele ia vencer o inferno e a morte, ia se ressuscitar entre os mortos para ressuscitar a mim e a você também. Deus abençoe.